acho que vale a pena a gente falar para os nossos ouvintes o motivo da existência da classificação, né? Antes de chegar a citar o histórico e tudo mais, vale dizer quais são as vantagens, né? O motivo dela existir. E para você, professor, quais são as vantagens e os objetivos da classificação vegetal? Primeiramente que a classificação ela é um instrumento utilizado em todo o mundo. Por quê? Porque é ela que vai auxiliar a parte de comercialização, né? Então, o controle de qualidade diante de uma referência de aspectos qualitativos estabelecidos, seja lá por quem, onde for, ele traz aí o auxílio na comercialização justa. Ele traz a informação se aquele produto ele está apto para ser direcionado a um consumo animal ou um consumo humano. Então a classificação ela é, dentre as operações da comercialização de um modo geral, ela auxilia e ela é o início, é o primeiro passo para a verificação dessas condições. Ela auxilia a precificação da mercadoria dentro dos critérios estabelecidos em contrato, dentro dos critérios normatizados pelos órgãos reguladores. Então a classificação ela é lançada, ela é utilizada desde da produção primária até a elaboração de um produto destinado à alimentação direta, seja para o consumo humano ou consumo animal. E é interessante porque desde os primórdios, quando a gente observa ali a história da pós-colheita, né, e a gente pode remeter inclusive um relato bíblico, né, que é a história de José. A história de José, aquele ser humano que tinha um dom de adivinhar os sonhos, que foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos tinham uma inveja muito grande, por ele ser o caçula, mas ele era o preferido do pai. O José é escravizado no Egito, usando o dom dele, né, o faraó percebe que poderia se utilizar daquelas mensagens e aquelas situações que ele desvendava, né? Aí nós temos aí clássico, se é que eu posso dizer assim, do relato bíblico, né? Das 7 vacas gordas, consecutivamente das 7 vacas magras, devorando essas vacas gordas, né? Das 7 espigas graúdas sendo devoradas pelas 7 espigas mirradas, né? Isso aí é um relato de uma fase que o Egito passou de fartura na sua produção e consecutivamente teve uma situação climática lá que houve prejuízo de suas culturas. Diante disso, a história nos diz que José foi nomeado para ser um representante da guarda deste alimento durante este período, né? Ele, se remetendo aos dias de hoje, ele seria o presidente da CONAB, lá no Egito. E esses produtos, quando eles eram colhidos, eles eram armazenados, existe inclusive constatações arqueológicas de silos construídos pelos egípcios para o armazenamento destes alimentos, e existem relatos de escribas fazendo lá a contabilidade do que era trazido para o armazenamento desses produtos, e esses produtos eles eram analisados na parte qualitativa, né? A quantidade de sujidade, a quantidade de insetos, a quantidade de pragas que poderiam ter neste alimento, para a questão da conservação. Então, desde os primórdios, a classificação ela vem auxiliando a questão do produto tanto a ser colhido, quanto ser armazenado e quanto ser vendido. E hoje, na aplicabilidade disso, nós temos uma lei que foi editada em 2000, que é a Lei 9.972, que estabelece esses parâmetros e a necessidade da classificação em alguns aspectos, né? Então, a história ela nos remete a várias situações de importância da atividade de classificação, e hoje não se compra nada e não se vende nada se nós não tivermos uma análise dentro de um padrão estabelecido, logicamente, que é a referência,
para dizer se aquele produto está apto ao negócio que eu estou fazendo ou se ele não está apto ao negócio que eu estou fazendo. Então esse é o meu entendimento da classificação em todo o cenário aí. Isso é feito no mundo inteiro. Países que são produtores aí das culturas de inverno, países que são produtores de grãos de um modo geral, países que são produtores de fibras, óleos vegetais, então tudo isso tem padrão, e esse padrão ele tem um analista por trás que está dizendo a qualidade através dos aspectos de entendimento se aquele produto está num enquadramento bom, médio ou ruim. Então esse é o meu entendimento. Te complementando, professor, eu acredito que na classificação não existe o achismo, né? A gente segue um padrão descrito que foi elaborado por especialistas e não foi elaborado do dia para a noite. Como você mesmo disse, eu inclusive achei muito legal, porque eu já fiz um vídeo sobre a história da classificação, mas ele remeteu aí no máximo lá em 1800, com a questão do algodão, lá na Inglaterra. Só que é legal ver que há relatos bíblicos sobre a classificação. Achei muito legal, muito interessante isso. Não existe achismo. Não é, eu acho que isso aqui é bom e isso aqui é ruim. Não, isso é um conjunto de entendimentos a partir de especialistas e durante longos anos para chegar nesse momento onde a gente tem descrito num padrão todos os parâmetros que a gente precisa avaliar, a forma que a gente precisa avaliar, identificar, todas as descrições exatas, os conceitos, os procedimentos, está tudo descrito aí nos padrões oficiais de classificação que são estudados na hora de formar um classificador oficial. A gente também tem os classificadores práticos, a gente vai conversar sobre isso, mas a análise de qualidade referente à classificação, ela possibilita para a gente a padronização de uma linguagem comercial. O mesmo produto que foi produzido lá no Rio Grande do Sul, analisado lá, ele pode ser vendido no outro extremo do país e essa linguagem vai ser entendida por todos. A gente está num país continental, então a necessidade dessa padronização da avaliação da qualidade ela é urgente, é necessaríssima, é essencial para que a gente faça transações comerciais seguras, né, e justas.